Olá, meu querido aluno, seja muito bem-vindo à nossa aula de Direito Administrativo. Nós estamos estudando os poderes da administração e, mais especificamente, o poder de polícia. O poder de polícia, você já sabe, é a atividade, é a prerrogativa do poder público, do Estado, em promover a restrição de bens, direitos e atividades do particular em busca da supremacia do interesse público. Isso, assim, é o que eu já te falei, mas eu preciso te exemplificar essa atividade do poder de polícia para que você consiga entender bem tudo que a gente vai falar daqui para frente. Tá? A administração pública exerce o poder de polícia, por exemplo, quando a vigilância sanitária promove uma fiscalização em um determinado estabelecimento comercial, num mercado, numa mercearia, numa venda, algo do tipo. Então, essa fiscalização promovida pela vigilância sanitária, que é o Estado atuando, restringindo as atividades dos particulares, é uma manifestação do poder de polícia. O Estado, quando autoriza a instalação de determinado estabelecimento comercial em determinada área, mediante a expedição de um alvará, ele está realizando o poder de polícia. O Estado, quando promove a fiscalização ambiental de preenchimento dos requisitos da legislação ambiental, de reserva legal, Código Florestal, ele está promovendo a realização do poder de polícia. Esses mesmos órgãos que eu falei, quando expedem instruções, quando expedem atos normativos que atuam diretamente na atividade desses particulares, igualmente estão no exercício do seu poder de polícia. Beleza? Então, é essa noção que eu quero que você tenha do Estado. Primeiro, normatizando uma atividade prévia que vem de legislativa, que autoriza essa fiscalização, que autoriza essa restrição por parte do Estado, sempre amparado na lei. Num próximo momento, o consentimento do Estado em que o particular realize essa atividade. Num próximo momento, ele fiscaliza o particular, verificando se ele está preenchendo os requisitos para continuar exercendo aquelas atividades. E num próximo momento, caso verificada a ausência dos requisitos, caso verificada a ilegalidade por parte do particular, aplica-se uma multa a ele, tudo como decorrência do poder de polícia. Note aqui que a multa aplicada ao particular nesse caso não se confunde com a sanção aplicada ao particular no caso do poder disciplinar. Lá no poder disciplinar, a sanção só é passível de ser aplicada em agentes públicos em razão e em decorrência do poder hierárquico ou em relação aos particulares que possuem um vínculo jurídico por meio de contratos administrativos, por exemplo, com a administração pública. Beleza? Então, essa é a amplitude do poder de polícia. Aqui está o conceito, que eu já falei, um conceito próximo do que é o doutrinário, e você sabe que o conceito do artigo 78 do CTN é um conceito legal de poder de polícia, e a competência federal, estadual e municipal a depender da matéria tratada. Beleza? A doutrina costuma dividir o poder de polícia em poder de polícia originário e poder de polícia delegado. O poder de polícia originário é aquele exercido diretamente pela administração direta. Quem é a administração direta? É a União, Estados, DF e municípios. São condizentes com as pessoas que a gente conhece como pessoas políticas. Beleza? E por meio dos seus próprios órgãos, promove a restrição dos bens, direitos e atividades do particular, sem a criação de uma interposta pessoa, sem a delegação do exercício desse poder de polícia a outra pessoa jurídica de direito público, exercido dentro do âmbito das próprias pessoas políticas. Beleza? Esse é o poder de polícia originário. Em contraprestação, a doutrina traz o poder de polícia chamado delegado. O poder de polícia chamado delegado é exercido pela administração pública indireta. A administração pública indireta, aqui nós vamos falar de pessoas políticas, tá? Pessoas ou entidades políticas. Por quê? Porque é quem pode fazer lei. Nós só temos esses 4 entes políticos no Brasil. A administração indireta é compreendida, aliás, é integrada pelas pessoas administrativas. Que são pessoas jurídicas diversas do Estado, pessoas administrativas, são pessoas jurídicas diversas do Estado,
das próprias pessoas políticas, que são criadas ou têm a sua criação autorizada por lei, para que, por meio da descentralização administrativa, exerçam atividades típicas de Estado, ou atividades no interesse do Estado. Essas pessoas administrativas são 4 também: as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Essas são as 4 pessoas administrativas que compõem a administração pública indireta. Tá? Beleza. Dito isso, o poder de polícia delegado é admitido de forma tranquila na doutrina e na jurisprudência apenas às pessoas jurídicas de direito público, que daqui são essas duas aqui, ó, autarquias e fundações. E existe uma ferrenha discussão, com posições diversas, sobre a possibilidade de delegação do poder de polícia, considerada uma atividade típica de Estado, que só poderia ser exercida mediante autarquias e fundações. Aqui é tranquilo. Aqui a gente tem a autarquia de fiscalização, nós temos o IBAMA, né? Nós temos, só para ficar no âmbito ambiental, o ICMBio, temos a FUNAI, tudo aqui com atribuição de poder de polícia. Nós temos o... Quem mais de autarquia? As universidades federais, nós temos o INSS, nós temos todo mundo aqui que podem receber delegação do Estado para o exercício do poder de polícia. Eu falei essas 3 aqui, na verdade, porque elas têm uma função fiscalizatória muito mais evidente. A CVM, Comissão de Valores Mobiliários, nós temos o CAD, que fiscaliza as questões econômicas, a observância da ordem econômica, evitando as lesões à ordem econômica, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Então, todo esse pessoal aqui, ó, são pessoas jurídicas diversas do Estado, mas criadas por lei por eles, e a quem a lei acometeu funções próprias de Estado ou de poder de polícia. Cada um vai fiscalizar no âmbito da sua... expedir atos normativos e fiscalizar o cumprimento desses atos no âmbito de suas respectivas competências. Isso aqui é tranquilo. A divergência que está aqui, ó, diz respeito à possibilidade de delegação do poder de polícia, atividade típica de Estado, às empresas públicas e sociedades de economia mista, que são, vou apagar aqui, que são pessoas jurídicas de direito privado. Aqui nós temos pessoa jurídica de direito público. Aqui nós temos pessoa jurídica de direito privado. E daí é que entra a discussão. Nós temos embate doutrinário entre alguns autores e embate jurisprudencial que vai pender de julgamento, de definição pelo Supremo Tribunal Federal. Mas a gente precisa definir o que nós vamos adotar para o concurso público, se caso essa matéria vier cobrada na sua prova. Nós vamos falar o seguinte: sobre a possibilidade de delegação para pessoas jurídicas de direito público integrantes da administração indireta, nós temos a posição do José dos Santos Carvalho Filho, que estabelece 3 requisitos para isso. Primeira coisa, que seja uma entidade da administração indireta. Não é qualquer pessoa jurídica de direito privado que pode receber delegação. Tá? Então, primeira coisa, para que possa haver delegação do poder de polícia para pessoas jurídicas de direito privado, exige-se que ela seja uma pessoa jurídica de direito privado integrante da administração indireta. Leia-se, empresa pública, sociedade de economia mista. Tá? Segunda situação, delegação tem que ser feita por lei. A delegação tem que ser feita por lei. A lei vem e fala assim, olha, vai competir a tal empresa pública o exercício do poder de polícia, de fiscalização, de apuração de determinada área, de determinado setor da economia. E a terceira situação, o terceiro requisito, vou colocar aqui, José dos Santos Carvalho Filho, vamos dar o crédito. E a terceira situação estabelece que ela tem que estar adstrita aos limites da
fiscalização. Fiscalização. Em linhas gerais, tá? Esse último requisito. Ele fala que não pode exceder os poderes que decorram diretamente da lei. Então, nós temos essas 3 situações que permitem que haja a delegação, segundo o autor, para pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta. Por que eu estou citando esse cara aqui? Porque o STJ veio e acolheu, literalmente, essa posição que ele defendeu. Então, nós temos aqui uma posição do STJ que adotou aquela posição do José dos Santos Carvalho Filho, dizendo que o ciclo do poder de polícia, a atividade prestada pelo Estado no exercício do poder de polícia, ela compreende 4 etapas, disse o STJ. A primeira engloba a legislação. O Estado legisla e estabelece a possibilidade de exercício do poder de polícia. A segunda etapa implica no consentimento. A terceira etapa na fiscalização. E a última etapa na aplicação de sanção. Vamos entender isso aqui? Vamos lá. O Código Florestal, por exemplo, estabelece que as propriedades rurais devem ter um determinado percentual de reserva legal. É uma reserva florestal obrigatória para as propriedades que o Código Florestal estabelece. Beleza? Beleza. Aí o cara vai lá, compra a terra, averba a reserva legal e o Estado dá o seu consentimento para que o cara atue daquela forma e seja proprietário daquele imóvel rural. Tranquilo? Num momento posterior, o órgão estatal encarregado dessa fiscalização se dirige ao local em que supostamente teria essa reserva legal. E chega lá, está tudo desmatado e não tem mais a reserva legal. Apurou a infração, o órgão estatal vai promover a aplicação da sanção. Esse é o ciclo de polícia que o STJ estabeleceu. Diante disso, o STJ afirmou que, salvo a legislação e salvo a sanção, o resto, o consentimento e a fiscalização, podem ser feitos por pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta, ou seja, empresas públicas e sociedades de economia mista. Isso é um julgado do STJ de 2009, tá? E dizia respeito à criação de uma empresa pública para a fiscalização do trânsito em determinada cidade do Brasil. Tranquilo até aqui? Então não pode delegar a legislação e nem a sanção, podendo o consentimento e a fiscalização e acolhendo aqui, exatamente a posição do professor Carvalho Filho. Até aí, beleza. Então, caindo dessa forma, não se pode delegar a pessoa jurídica de direito privado a aplicação da sanção. Aí a gente parte para o STF. O STF tem um julgado lá de 2007, e nesse julgado de 2007 ele não entra no particular de ser uma empresa privada, uma pessoa jurídica de direito privado, integrante ou não da administração pública indireta. Ele só fala que não pode delegar o poder de polícia para empresa privada. O poder de polícia é indelegável por conta de ser uma atividade típica de Estado. Essa é a afirmação do STF, lá em 2007. Agora, já um pouco mais próximo, não tão próximo assim, mas um pouco mais próximo, em 2012, o STF reconheceu a repercussão geral da matéria, daí especificamente em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista, quanto a esse tema aqui. Então, se a sua prova vier perguntando, nós vamos adotar essa posição. Regra: pessoa jurídica de direito público pode exercer o poder de polícia delegado, beleza. Caso de empresas públicas e sociedades de economia mista, que são empresas de direito privado integrantes da administração pública indireta, nós temos a posição do STJ. Não pode aplicar sanção e, evidentemente, não pode legislar. Mas fiscalizar pode. É a posição do STJ de 2009. E vamos aguardar a definição da matéria pelo STF com repercussão geral. E daí atualizamos essa posição que está sendo tratada até aqui. Acredita-se que vai prevalecer o que foi fixado pelo STJ, porque tem bastante plausibilidade. Não tem por que não se permitir às empresas públicas e sociedades de economia mista exercer meras atividades de fiscalização e de consentimento. Beleza? Então, tranquilo.
Agora, superada essa possibilidade de delegação, nós temos aqui os tais dos atos preparatórios ao poder de polícia. Se tem a compreensão de que não são manifestações próprias do poder de polícia, mas são atos necessários para que o Estado manifeste seu poder de polícia. Aqui, exemplos clássicos, cobrados há muito tempo já. Radar, questão clássica de prova oral de juiz do Estado, de antigamente. Qual a natureza jurídica dos pardais? Pardal, aqui leia esse radar. O pardal, instalado na sua cidade para controlar a velocidade do trânsito, tem a natureza jurídica de atos preparatórios ao exercício do poder de polícia. E por isso pode ser delegado. Aqui, tanto no caso do radar, do pardal, como no caso de raio-x em aeroporto, que também é uma atividade atividade aparentemente de fiscalização, nós estamos diante de mera constatação de fatos. Tá? Vou escrever. Constatação de fatos. Constatação de fatos. A mera constatação de fatos pode ser delegada. E aqui, a atividade do particular, mesmo empresas privadas mesmo, contratadas, terceirizadas, ela se restringe à operação de máquinas. Então o cara opera o radar verifica que você passou no radar acima de 60 km por hora e encaminha essa constatação para a autoridade competente. A autoridade competente, sendo o Estado ou sendo uma atividade delegada do Estado para suas pessoas jurídicas de direito público, aplicará a sanção. Tranquilo? Então aqui, nos atos preparatórios, os exemplos clássicos, e provavelmente na prova, se vier cobrando isso, vai ficar entre esses dois exemplos aqui. O cara constata que passou acima da velocidade, mas ele não aplica multa. A empresa terceirizada não aplica multa. Ela simplesmente pega aquilo e encaminha para a autoridade competente, que daí sim constata, afere e lavra o auto de infração. Beleza? É isso aí. Seguimos o baile com a distinção entre a atividade da polícia administrativa e da polícia judiciária. Isso aqui é uma coisa que você não pode confundir. Tem uma informaçãozinha bastante singela aqui que já resolve muita questão de poder de polícia em concurso público. Essa polícia que a gente está estudando, esse poder de polícia, antes de entrar nessa distinção entre polícia administrativa e polícia judiciária, os autores costumam dividir o poder de polícia, ou essa expressão polícia, essa palavra polícia, em dois aspectos. A polícia, função, que daí sim é o próprio poder de polícia exercido por vários órgãos da administração e inclusive, esporadicamente pela polícia judiciária, é a atividade de polícia, e a polícia corporação. A polícia corporação, aqui sim, os próprios órgãos de segurança pública fundados na Constituição da República, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária. Tá? Então nós temos primeiro essa distinção entre polícia, que é a atividade, e a polícia, que é a corporação. Dito isso, a gente passa para a polícia administrativa e a polícia judiciária. O poder de polícia que a gente está estudando agora é esse poder de polícia administrativa aqui. Ó. A polícia administrativa ela tem uma característica bem marcante, mas que não é absoluta. Tá? Ela tem um caráter principalmente, mas não exclusivamente, preventivo. Então, o Estado, ao exercer o seu poder de polícia, a sua fiscalização, ao estabelecer órgãos para o desempenho da atividade do poder de polícia, ela tem como objetivo evitar que danos sejam causados. O objetivo dela é evitar que o dano social chegue a abalar o interesse público. Objetivo principal. Mas, excepcionalmente, ele é repressivo? Excepcionalmente, ele é repressivo. Exceção, ele é repressivo. Por quê? Tentou de todo jeito. Repressivo. Tentou de todo jeito, mas não teve como. O cara descumpriu os termos da legislação, não obedeceu, desatendeu a todos os nossos chamados e notificações, então nós vamos ter que aplicar uma sanção. Então, na aplicação da sanção, a polícia administrativa é excepcionalmente repressiva.
Mas o seu caráter, e é isso aqui que eu estou dizendo que pode resolver muita questão de prova, é essencialmente, principalmente, preferencialmente, preventivo. Tá. No caso da polícia judiciária, nós estamos falando da polícia de segurança pública. Segurança pública. Mas não só de polícia de segurança pública, mas a polícia, aqui ó, é polícia civil e polícia federal. Essas duas polícias são polícias judiciárias porque elas têm como objetivo coletar elementos, provas, indícios para instruir o autor de uma eventual ação penal. Então esses caras, Polícia Civil e Polícia Federal, eles pegam os elementos que são disponíveis em determinada infração e encaminham para o Ministério Público para que o Ministério Público venha eventualmente a propor uma ação penal. Esse caso, eu gosto de adotar nessa hipótese a característica que a Maria Silvia traz, a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que estabelece a distinção entre polícia administrativa e polícia judiciária, que está nesse meio aqui, ó, pela ocorrência do ilícito penal, de crime. De crime. A polícia judiciária pode atuar preventivamente também. Mas a sua função principal é a atuação repressiva. Por quê? Porque ela só entra na jogada depois que se verifica a ocorrência de crime. Então pode ser que esse crime seja administrativo e penal ao mesmo tempo. Aliás, essa infração seja um crime e seja uma infração administrativa. E que seja a atuação conjunta das duas. Mas a judiciária só entra na jogada para coletar elementos sobre a ocorrência de um crime. E aqui nós temos Polícia Civil e Polícia Federal. Polícia Militar tem um caráter ostensivo e preventivo que se enquadra melhor nos termos da Polícia Administrativa. Beleza? Então, características principais. Polícia Administrativa, caráter eminentemente preventivo e excepcionalmente repressivo. Aqui na Polícia Judiciária, regra, repressivo, excepcionalmente preventivo, porque também atuam de forma preventiva. Mas, na ocorrência de crime, na reunião de elementos feita pela Polícia Judiciária para encaminhar para o MP, nós estamos falando necessariamente de Polícia Judiciária. Beleza? Seguimos. Atos normativos e atos concretos. Como eu já venho falando no decorrer da nossa aula, a atuação do poder de polícia estatal não se restringe à efetiva fiscalização. Ela pode também englobar atos normativos. E esses atos normativos que regulem a atividade do particular, que estabeleçam restrição aos seus bens ou aos seus direitos, também são tidos como atos de polícia. Só que esses atos são considerados normativos porque eles não têm destinatário certo. Eles são dotados de abstração e de generalidade. Generalidade. Atingem todos que estão na mesma situação de maneira indistinta. Generalidade. Diferentemente dos atos concretos, que são atos de polícia também, mas que têm destinatário certo. Atinge pessoas certas. Exemplo, os alvarás. Nós temos tanto o alvará de licença, que se trata de uma situação em que o preenchimento dos requisitos é vinculado, como o alvará de autorização. Os alvarás são meios pelo qual o Estado manifesta a sua concordância com a prática de atos pelos particulares de forma concreta. Ele fornece o alvará específico para determinada pessoa para a realização de determinada atividade. E, por fim, ao lado dos atos normativos gerais e abstratos, que regulam as atividades, os bens e os direitos do particular, e os atos concretos, que são atos que têm destinatário certo, nós temos os atos de fiscalização, que são esses mais frequentemente verificados nos exemplos que eu estou trazendo. Os atos de fiscalização é esse fato do cara ir lá na atividade, verificar se está tudo ok, é o cara da vigilância sanitária se dirigir ao mercado e verificar se o cara está vendendo produto vencido, é o fato do cara visitar o restaurante e ver se está sendo comercializado produtos impróprios para o consumo, é a fiscalização ambiental. Então, atos normativos, concretos de fiscalização e todos são atos de polícia. Todos são atos de polícia, beleza? Temos aqui os atributos do poder de polícia. Os atributos do poder de polícia são
classicamente trazidos como a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. Eu crio esses mnemônicos para mim mesmo, mas agora DAC, né? DAC. São os atributos do poder de polícia: discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. A discricionariedade, você já conhece e sabe que são critérios de conveniência e oportunidade que ficam disponíveis ao administrador. E aqui, nós temos que dizer que no poder de polícia, ele tem discricionariedade, sim, mas ele não é exclusivamente discricionário. É claro que, sob alguns aspectos, o poder de polícia pode sim ser discricionário, como no momento do exercício da fiscalização, por exemplo, como quais estabelecimentos se sujeitarão àquela fiscalização em um determinado momento, sob quais as sanções para aquele determinado caso são mais adequadas. Tudo isso em um juízo de valor pautado pelos limites legais que o administrador possui. Mas ele não é só discricionário, ele é também vinculado. Então a discricionariedade vem do lado da vinculação, sim. E isso normalmente é perguntado na prova. Ele é vinculado. Ele pode ser discricionário, como ele também tem uma parcela de vinculação. E um exemplo bem legal trazido pela doutrina, ele estabelece a discricionariedade no momento da legislação, em que o legislador tem ampla possibilidade, a normatização da situação é amplamente possível que se escolham determinadas situações, só que depois dessas situações devidamente fixadas pela legislação, o aplicador, o agente público, fica a elas vinculado. Então, o exemplo da doutrina, um exemplo bacana, é que para a proibição de pescas em determinados rios, a legislação vem e estabelece que naqueles rios fica proibida a pesca, não todos, só aqueles. Na aplicação dessa lei, o agente público não pode dizer que naquele quinto rio que não estava na legislação também vai estar proibido. Ali ele fica vinculado àquela providência que a legislação adotou. Beleza? É discricionário? É, mas não é exclusivamente discricionário, ele também possui a característica da vinculação. Autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade é uma característica própria da administração pública que lhe confere o direito de proferir decisões que afetem a esfera jurídica dos administrados, do particular. Então ele profere decisões que devem sujeitar aos particulares. E um segundo aspecto é que a própria administração pode executar aquela decisão até mediante o uso da força. Então a autoexecutoriedade, com base na doutrina francesa, os doutrinadores dividem ela em exigibilidade e executoriedade. A exigibilidade consiste exatamente nessa capacidade de o Estado proferir uma decisão e impor essa decisão ao particular. O particular deve observar a decisão da administração. Ela vincula, ela obriga o particular. E aqui, como exemplo de exigibilidade, nós temos a imposição de uma multa ao particular. O cara sofre a fiscalização e na fiscalização, constatada a irregularidade, a administração impõe a ele uma multa. Essa multa vale contra ele. E ele deve se valer dos meios que ele achar por bem, seja mediante uma impugnação administrativa ou com o ingresso de uma ação judicial, para impugnar aquela multa. Mas até se prove em contrário, essa multa é válida. Então isso decorre da exigibilidade. No caso da executoriedade, a própria administração pode executar forçadamente as suas próprias decisões. Como, por exemplo, verificado no estabelecimento que o cara está comercializando produtos impróprios para o consumo, nessa situação, o agente público pode vir a interditar o estabelecimento como uma das sanções de polícia. Ele mesmo define que aquilo está contrário à norma e já executa sem o auxílio de nenhum outro poder. Não precisa recorrer ao judiciário para aquilo. Diferentemente, se você comprar um carro meu e não pagar, eu não posso ir lá e simplesmente tomar meu carro de volta. Eu tenho que recorrer ao judiciário para que o judiciário me devolva o carro. Faça com que você me devolva o carro. Na administração pública ela decide e ela mesma executa. Só que não são todas as medidas de polícia que são dotadas de executoriedade. A execução de multa, a cobrança da multa, não pode ser feita à força pela administração pública. Então, por isso, a doutrina afirma que a exigibilidade está presente em todas as medidas de polícia, mas a executoriedade não. Então é por isso que, se a gente partir sem essa minúcia,
da exigibilidade da executoriedade. Se o examinador na prova perguntar para você, a autoexecutoriedade permite a execução forçada de todas as medidas de polícia, está errado. Está errado por quê? Porque a multa não pode ser imposta à força, não pode ser recebida à força pela administração pública. A administração pública tem que percorrer o caminho normal para o recebimento das suas dívidas, inscrever a multa em dívida ativa e propor uma execução fiscal. Tá? Então essa divisão aqui é bacana, mas se o examinador ficar com a autoexecutoriedade, ela não se aplica a todas as medidas de polícia, porque a multa é a exceção mais clara e que mais vem sendo cobrada. Nesse ponto, sobre a possibilidade de execução forçada pela própria administração da multa, entra uma questão interessante que vem sendo frequentemente cobrada nas provas e é objeto de súmula do STJ, que é a possibilidade de um veículo apreendido por transporte irregular de passageiros ficar apreendido e condicionar a devolução desse veículo ao seu proprietário aos pagamentos das multas e débitos anteriores. Olha só que situação. O cara está com uma van transportando irregularmente passageiros, cobrando por isso, e essa van está cheia de débitos, a administração, o órgão de trânsito vai lá e apreende, a palavra correta, faz a apreensão do veículo e fala assim, não, só vou soltar o veículo se você pagar os débitos anteriores. Pode isso? O STJ diz que não, por meio da súmula recentíssima, súmula 510 do STJ. A súmula 510 do STJ diz exatamente isso, que não pode a administração segurar a apreensão do veículo, condicionando a sua liberação, o veículo apreendido por transporte irregular de passageiros, tá? Ao pagamento dos débitos anteriores. Posição sumulada pelo STJ, transporte irregular de passageiros. Nós temos uma outra situação, e daí regulada pelo Código de Trânsito, e não fala de transporte irregular de passageiros, que é o seu carro, você transitando com multas, o seu carro é apreendido, e para a liberação do seu carro, a autoridade condiciona o pagamento da multa. O STJ tem um entendimento que aparentemente é diametralmente oposto a esse aqui. Ele fala assim, que o carro apreendido, que não seja para transporte de passageiros, que tenha multas vencidas, pode condicionar a sua devolução ao pagamento dessas multas. Transporte irregular de passageiro não pode. Multas vencidas, porque se presume que o cara foi notificado adequadamente dessa multa, com as duas notificações que o STJ exige, não tenha impugnado, ou tenha impugnado e perdido, e, portanto, a multa se tornou, na órbita administrativa, definitiva. Nessa hipótese, o STJ, aplicando o Código de Trânsito brasileiro, entende pela possibilidade de condicionar a devolução ao pagamento dessas multas vencidas. Beleza? Coercibilidade é exatamente a possibilidade da administração utilizar da força para a imposição das suas decisões que foram tomadas. Imagine você que a administração pública, diante de tantos protestos que estão acontecendo no mundo afora, Brasil afora, chegasse lá e tivesse que falar para o cara, assim, querido, para de quebrar, por favor, porque eu estou decidindo que você não pode quebrar essa vitrine. Aí o cara, tá bom, vai lá e joga numa pedra. Como que fica a posição da administração nesse caso? A administração não pode ficar ao bel sabor do administrado. Ela tem que tomar as decisões e poder fazer valer, ainda que pelo uso da força, e o caso do protesto é claro, as suas decisões. E aqui é o requisito da coercibilidade. Beleza? Discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Tudo isso norteado pelo já falado princípio da proporcionalidade. É óbvio que o agente público no protesto não pode fazer o que se vê na televisão por aí, pegar o cara amarrado e algemado e encher o olho dele de spray de pimenta. Isso é uma conduta extremamente desproporcional, porque o fim almejado, que era neutralizar o perigo que o cara estava proporcionando, já estava suficientemente neutralizado, e ele vai lá e joga spray de pimenta no olho do cara. Então é esse tipo de coisa, proporcionalidade entre meios e fins que devem ser observados, adequação e necessidade da conduta de polícia para determinadas situações. Beleza? A prescrição do exercício do poder de polícia é definido pela lei, a prescrição é definida pela lei 9873 de 99, que estabelece o prazo de 5 anos para a prescrição do exercício do poder de polícia, contados do momento em que o ato que está sujeito à fiscalização foi praticado, ou, no caso de uma infração permanente ou continuada, no momento em que cessar a permanência ou a continuidade. Beleza? Então, prazo de 5 anos. A lei também estabelece um prazo de prescrição intercorrente
de 3 anos para o caso do processo ficar paralisado, aguardando despacho ou decisão. Então, iniciou-se o procedimento administrativo e ele está parado há 3 anos. Essa paralisação indevida feita pela administração, essa demora injustificada, implica na extinção da possibilidade do exercício do poder de polícia. Essa prescrição é interrompida por 3 marcos trazidos pela lei. Pela citação do acusado, ou do indiciado, nos termos da lei, por qualquer ato inequívoco que se possa extrair que a administração pública está querendo exercer o poder de polícia, e pela decisão condenatória recorrível. Esses prazos, esses marcos temporais interrompem o prazo prescricional, o que significa que ele volta a correr pela sua totalidade depois. A interrupção implica na paralisação do prazo onde está, mas daí quando ele volta a correr por inteiro. Beleza? Lembrando que o exercício do poder de polícia pode ser realizado pela administração pública sempre que previsto na lei, sempre que a medida seja urgente, isso lá na autoexecutoriedade, sempre que a medida seja urgente, e desde que não haja outro meio menos gravoso para o particular para se chegar à mesma finalidade. Isso está dentro da autoexecutoriedade e também como observância do princípio da proporcionalidade. Tranquilo? É isso aí. A gente encerra o poder de polícia por aqui. Um abraço para você e até a próxima.